De volta com o Brasil Urgente para Campinas e região. Não falei para você que o intervalo era rápido, aí é rápido mesmo, viu? O que você faria com 111 milhões de reais? Eu não consigo imaginar nem eu tendo 1 milhão de reais, quanto mais 111 milhões de reais. Pois foi isso que ganhou um morador de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, a cidade não fala em outra coisa, viu? Todo mundo quer saber quem é o sortudo que levou e que acertou sozinho as 6 dezenas da Mega Sena e se tornou o mais novo milionário da cidade. Olha, o que você faria com 111 milhões de reais, hein? Participa com a gente no Facebook, facebook.com/Brasil Urgente Campinas é a nossa página. Você também pode colocar a hashtag Brasil Urgente Campinas na sua mensagem. O que você faria com 111 milhões de reais? Esse foi o prêmio dado aí na Mega Sena. E quem traz os detalhes para a gente da movimentação em Santa Bárbara do Oeste é a Eliette Zanotti. Aqui no telão, pode rodar. Na parede da Casa Lotérica, a faixa traz a notícia que impactou a cidade. Nas redes sociais, tá todo mundo louco querendo descobrir quem é o sortudo, quem é a sortuda, né? Só que, por enquanto, ninguém sabe. A curiosidade não é à toa. O único ganhador do prêmio acumulado da Mega Sena é de Santa Bárbara do Oeste. Imaginar que, vamos dizer, de 70, 80 milhões de apostas realizadas, uma aqui de Santa Bárbara, na nossa Casa Lotérica, que foi a vencedora. Ver a possibilidade, isso aí né? E aconteceu. Então, acredite que acontece. No município que tem 180 mil habitantes, alguns até se imaginaram sendo o novo sortudo. No primeiro momento, sim. Até eu não sabia, estava trabalhando e maliciando minha esposa. Pediu para mim confirmar se eu havia feito o jogo, né? E aqui eu sempre faço aqui. Mas infelizmente não foi a minha vez. Não demorou muito e o dono da bolada entrou em contato com a lotérica. Hoje, por volta de 9h30 da manhã, ligou um senhor. Você via que ele estava assim, ansioso, nervoso, dizendo que ele havia feito a aposta aqui ontem e que ele que era o ganhador. Ele era o ganhador, ele tinha ganho. O que ele ia fazer agora? Como que ele tem que fazer? Os números sorteados foram 1, 4, 5, 14, 45 e 56. Uma sequência nada comum. O novo milionário de Santa Bárbara do Oeste fez a aposta no dia do sorteio. Numa cartela igual a essa, ele fez 3 jogos, gastou R$ 6 e embolsou o maior prêmio pago este ano. 111.504.000 reais. A fortuna aplicada na poupança vai render mais de R$500 mil por mês. Por ano, chega a 7 milhões de reais. A Casa Lotérica, com o nome de outro planeta, agora passa a atrair mais sonhadores. Agora, essa é a expectativa, né? Ter sorte, jogar de novo e ganhar, né? Não acreditava na Mega Sena, comprava, mas não acreditava. Agora acredito, né? Porque saiu aqui, fiquei super feliz. Olha só, 111 milhões de reais. Dá para ter uma ideia do que são 111 milhões de reais? Eu não faço a menor ideia, viu? Eu não faço a mínima ideia. E olha, apesar desse ganhador ter entrado em contato com a lotérica, que a gente vê aí nas imagens, a Caixa Econômica Federal informou que o ganhador ainda não retirou esse prêmio. Ou seja, esses 111 milhões de reais ainda estão em poder da Caixa Econômica Federal. Cadê o ganhador, hein? Ele tem 90 dias para poder tirar esse prêmio, para poder fazer o saque desse prêmio, senão aí o valor volta para a Caixa Econômica Federal. Olha, eu publiquei no Facebook, você participa lá com a gente, facebook.com/Brasil Urgente Campinas. O que você faria com 111 milhões de reais? Eu só queria 1 milhão, só 1 milhão para mim já estava mais do que suficiente, eu não faço ideia do que eu faria com 111 milhões de reais, viu? Daqui a pouquinho tem a sua participação aqui também no Facebook. Pode voltar aqui para mim, porque ontem você acompanhou aqui no Brasil Urgente a visita do ouvidor de polícias de São Paulo, o Júlio César Fernandes Neves. Ele participou aqui com a gente, participou até de uma entrevista aqui no estúdio. Ele depois foi ao Vida Nova participar de uma audiência pública sobre as chacinas e também sobre a violência ali naquela região. Quem acompanhou foi a Karina Rica, aqui no telão, pode rodar. Estiveram presentes moradores do bairro Vida Nova, o presidente da Comissão de Direitos Humanos, um defensor público e o ouvidor das polícias do estado de São Paulo. A população pôde relatar os problemas vividos no bairro, principalmente depois da maior chacina da história de Campinas.
Foram discutidas possíveis soluções e o defensor público se colocou à disposição das famílias. Com o que foi discutido, será feito um relatório que deve ser enviado para o secretário de Segurança Pública do Estado. Acho que foi executado com êxito, foi muito bom esse processo. Acho que isso vai ajudar a continuar fomentando essa situação, essa discussão e fazer com que a nossa população também pense já no próximo passo do que nós vamos estar fazendo para que possa dar continuidade no nosso processo de melhoria da comunidade. Sobre a chacina que deixou 12 mortos na noite do dia 12 de janeiro, o ouvidor das polícias afirmou que gostaria que as investigações fossem mais rápidas, mas que é preciso paciência da população, uma vez que o trabalho precisa ser minucioso. Nós temos que compreender que cada caso é um caso. Houve 12 mortes e são detalhes importantes que têm que ser levantados e nós temos que ter paciência para que a autoridade policial faça um inquérito policial e relate esse inquérito da melhor forma possível e demonstrando todos os indícios de participação de A, B ou C. Até agora, 6 policiais foram indiciados pela morte de Joab Gama das Neves, que pode ser a primeira vítima da série de homicídios do dia 12 de janeiro. 5 deles foram presos no dia 29 do mês passado. O ouvidor lamenta a possível participação dos PMs. Quando existe uma barbárie dessa, arranha qualquer imagem de qualquer corporação. Júlio César reconhece que a polícia está longe de ser a ideal. A população fica temerosa e a polícia, por sua vez, também fica temerosa porque um acusa o outro. A polícia ideal seria aquela polícia que não houvesse mortes, nem de um lado nem de outro. É uma busca que todo Estado gostaria. Tem países envolvidos que não existe morte, é quase que nula, é quase zero. Não é o caso aqui do Brasil, em vários estados do Brasil. E não mesmo, viu? Realmente está difícil achar a polícia ideal que o ouvidor tanto fala. Bom, você lembra daquele incêndio que começou na rodovia SP-340 e atingiu uma indústria em Mogi Mirim? Eu trouxe essa informação lá da redação da Band com o Rodrigo Solomon há pouco mais de uma semana. Pois bem, a CETESB descobriu que essa empresa tinha a licença vencida. Edson Silva, boa tarde para você. Que história é essa, hein? Boa tarde, Felipe. Exatamente, Felipe. A CETESB aplicou multas de quase R$178 mil para essa empresa que sofreu esse incêndio no dia 13. No próprio dia 13, um agente credenciado da Companhia Ambiental do Estado, a CETESB, lá de Mogi Guaçu, esteve na fábrica de transformadores Super Watts, aquela em Mogi Mirim, e ela tinha acabado de sofrer um incêndio. A área não estava liberada pelo Corpo de Bombeiros, mas no dia seguinte, 3 agentes da CETESB voltaram ao local e, após avaliações, foi decidido que a empresa sofreria penalidades de multas por funcionamento ilegal. Segundo a CETESB, a licença de operação estava vencida e a ampliação da área não tinha sido devidamente licenciada. A Prefeitura de Mogi Mirim não confirma o funcionamento irregular, viu, Felipe? Ela diz que a empresa tem inscrição municipal e tinha alguns débitos, mas que eles estão parcelados, os débitos de 2012 e 2013. E já este ano, os tributos ainda vão vencer em 25 de março, portanto, não haveria essa irregularidade alegada pela CETESB. De qualquer forma, a empresa foi autuada com multa gravíssima, pelo incômodo à população com a emissão dessa fumaça preta que vemos nas imagens, pois os transformadores estariam armazenando de forma inadequada óleo mineral, que é um isolante que estava no seu interior, onde esses transformadores deveriam estar esgotados. Também será solicitada, segundo a CETESB, em forma de advertência, a realização do estudo do passivo ambiental. Outra coisa que podemos lembrar, Felipe, é que esse incêndio teria começado na mata, às margens da rodovia Ademar de Barros, esse período bastante seco que a gente vem vivendo aqui na região, teria então facilitado esse incêndio. E foram destruídos ali da empresa 400 transformadores, dando um prejuízo estimado em torno de R$1 milhão, e agora mais essa multa aí de quase R$200 mil
aplicada aí pela CETESB. Felizmente, ninguém ficou ferido nesse incêndio e uma área de cerca de 1.000 metros quadrados foi atingida. Olha, é realmente uma situação bastante complicada, viu? A CETESB autuar a empresa pela fumaça que, teoricamente, não teria sido ela quem gerou. Foi um incêndio que teoricamente, teria começado na mata. Isso daí depende de perícia ainda, a perícia foi feita, o laudo deve sair em menos de 30 dias, cerca de 20 dias mais ou menos, e a empresa tem que arcar com prejuízo duplo, né? O mais de R$1 milhão que já perdeu nos equipamentos que foram queimados, que foram destruídos, e agora mais quase R$200 mil por causa desse incêndio. Edson Silva, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho ele volta com mais aqui no Brasil Urgente. Vamos fazer o seguinte, tem mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre a situação da água aqui na nossa região, viu? Não pensa que a gente esqueceu não, porque o problema continua. Em Valinhos, por exemplo, o racionamento ainda continua e o morador que tem que sofrer com as consequências. É rapidinho, eu já volto.